Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje você vai aprender como jogar a minha defesa favorita, que é a defesa Grunfeld. Esse que é um vídeo novo da nossa playlist de aberturas aqui no canal, a playlist Aprenda Aberturas em 15 minutos, que tem o objetivo de mostrar aqui para você as principais ideias táticas e estratégicas dessa defesa, que ao final desse vídeo você já consiga aplicar isso nas suas partidas. Então bora lá, bora começar aqui a entender um pouco mais sobre a defesa Grunfeld. Então, vindo aqui para o nosso tabuleiro, você já pode ver a posição inicial da defesa Grunfeld. Essa que é uma defesa que tem características de jogo bem dinâmicas. Então, o que quer dizer isso? Você é aquele jogador que quer jogar para ganhar de pretas também, já desequilibrar a partida desde os primeiros lances. A Grunfeld pode funcionar muito bem para você. Ela também foi uma das defesas favoritas do Bob Fischer, do Kasparov, Magnus Carlsen também joga a Grunfeld e vários jogadores de elite, vários grandes mestres muito fortes têm a Grunfeld no seu repertório, pois além dela ser uma defesa dinâmica, boa de jogar para ganhar, ela é uma defesa muito consistente, então você pode jogar tranquilamente a Grunfeld para o resto da sua vida. Então, bora entender um pouco mais sobre ela, né? Então, como que surge a defesa Grunfeld? A defesa Grunfeld, ela é usada contra o lance 1 D4 das brancas. Então, depois de D4, cavalo F6 é a resposta das pretas. E muitas vezes o jogador de brancas ele vai jogar D4 e C4. Então, esse é o lance mais jogado para quem joga ali o gambito da dama, quem tem um repertório de peão-dama. Então nós vamos jogar com G6, fazendo ali o fianqueto do bispo. O bispo vai vir para a casa G7, onde ele vai ter ali um papel fundamental na Grunfeld, atacando esse centro à distância. Cavalo C3 e agora vem o lance D5. Esse é o lance que caracteriza a defesa Grunfeld. E vamos lá, qual que é o objetivo desse lance? O objetivo desse lance, o D5, é atacar o centro imediatamente, já atacar o centro das brancas. Só que com D5, as brancas podem capturar em D5, cavalo por D5, e o branco ele pode ficar com um forte centro de peões depois de E4. Então, cavalo por C3 e agora B toma C3. E essa é uma estrutura que vai acontecer em diversas partidas da Grunfeld. É um tipo de posição, uma estrutura de peões que você precisa conhecer. Porque o que acontece? O preto ele cedeu o centro. O branco, então, tem um forte centro de peões. E qual que é o objetivo disso? Sendo que na abertura o objetivo é conquistar o centro. As pretas elas cedem o centro para depois começar a golpear esse centro. A estratégia da Grunfeld é essa: você entrega o centro para o adversário para depois começar a atacar esse centro, especialmente combinando o bispo fianquetado em G7 com a ruptura C5. Então, ó, já guarda essa. Na Grunfeld, não existe Grunfeld sem esse C5. Você sempre vai ter que fazer esse lance para atacar o centro do seu adversário, porque se você deixa ele ficar ali com o centro, você pode ficar bem inferior na partida. Você cede o centro, mas começa a golpear ele rápido. Essa é a nossa estratégia nessa abertura. Eu vou te mostrar agora algumas possíveis posições e temas táticos e temas estratégicos que podem surgir na defesa Grunfeld. Mas já guarde isso, você sempre vai ver o fianqueto do bispo e o lance C5 logo na sequência. Bom, então vamos lá. Primeiro detalhe importante aqui na abertura é o seguinte, que qual é o momento de jogar o lance D5? Você vai jogar o D5 quando o seu adversário tiver colocado um cavalo em C3, certo? Porque quando ele coloca o cavalo em C3, ele ameaçou fazer E4. E aí nunca mais você vai jogar D5. Então ele colocou o cavalo em C3, joga D5. E também tem outro motivo, que depois das trocas, você tem cavalo toma C3. Porque se o cavalo não está em C3, seu cavalo vai ficar mal colocado. Beleza? Então cavalo por C3, B por C3. Nós vamos fianquetar o bispo lá em G7. Essa é a nossa melhor peça para atacar o centro das brancas. E aqui, por exemplo, digamos que as brancas façam um lance cavalo F3, que é um lance muito natural de desenvolvimento. Como atacar o centro? Fazendo C5. O preto ele vai exercer agora uma pressão em cima do peão de D4, porque não dá para avançar esse peão para D5, porque tem bispo toma C3 cheque, tá caindo um peão e tá caindo uma qualidade também, né? Então já pode inclusive pensar em tomar lá em A1. Beleza, então as brancas não vão avançar, as brancas podem pensar em, por exemplo, defender esse centro, jogando com bispo E3, até preparando um dama D2 e bispo H6 para trocar o bispo de casas pretas.
Então o objetivo agora é exercer mais pressão em cima do peão de D4. Como fazer isso? Colocando ou um bispo em G4 ou um cavalo em C6. Por exemplo, com o lance bispo G4. Você crava ali o cavalo de F3. Então, indiretamente, você está ameaçando tomar o peão de D4. Vamos imaginar que as brancas façam um lance como bispo E2, que parece um lance muito natural de fazer. Aqui o branco já vai ficar pior nessa posição. E essa é uma característica da Grunfeld, que o branco não pode jogar muito tranquilo a abertura, porque se jogar tranquilo demais, o preto já toma a iniciativa e já começa a ficar melhor na posição. Por isso que a Grunfeld, ela é o pesadelo do jogador de peão-dama, porque o jogador de D4, geralmente ele quer um jogo mais tranquilo na abertura, sem tanto contato entre as peças, e a Grunfeld já é porrada atrás de porrada ali nos primeiros lances. Porque olha só, depois de bispo E2, já vem cavalo C6 pressionando de novo o peão de D4. E agora é uma posição delicada de jogar de brancas. O branco já está ficando pior nessa posição. Porque se tomar o peão de C5, tá caindo C3 e tá caindo a qualidade. Então não dá. Se jogar D5, mesma história. Tá caindo em C3 com cheque. Então essa pressão ali em C3, os golpes com a torre lá de A1 vão existir sempre na posição. E digamos que jogue, por exemplo, um lance como roque. Então depois de roque, dá para tomar em F3, eliminar aí o defensor de D4 e o preto está conseguindo ganhar o peão. Peão toma e bispo por D4. Então aqui foi um sucesso total para o branco nessa abertura, para o preto, quer dizer, que o preto ele conseguiu destruir o centro das brancas. Esse é o objetivo, certo? Agora acredito que ficou bem claro para você o que as pretas buscam numa defesa Grunfeld. E, por exemplo, nessa mesma posição, se tentasse, por exemplo, um E5 para assim fechar a diagonal do bispo, muitos jogadores tentam fazer isso. Acontece que esse lance ele enfraquece a casa D5 e as pretas podem continuar colocando pressão em cima do peão de D4, que agora é um alvo. Por exemplo, jogando C por D4 e agora dama A5 cheque. Porque depois do dama A5 cheque, é praticamente forçado jogar dama D2, as pretas vão trocar as damas, então rei toma para manter ali as defesas de D4 e continua a pressão no centro, trazendo a torre para D8, pressionando aí o peão de D4. E além de existir essa pressão em D4, agora o preto tem uma maioria, tem 2 contra 1 na ala da dama. Em muitos finais, o preto ele já vai ter vantagem, porque é possível criar um peão passado. Essa é outra vantagem da Grunfeld. E aqui, por exemplo, se jogar um lance como torre D1, já está caindo o peão de D4. De novo, a estratégia das pretas deu muito certo nessa variante. Aqui estou com um peão a mais e, bom, se alguém tem chance de ganhar essa partida, é o preto. Vamos lá, vamos ver mais posições que podem surgir da defesa Grunfeld. Então aqui foi um primeiro exemplo. Vamos imaginar que as brancas, ainda nesse tipo de estrutura, joguem com bispo C4, que é conhecida como uma variante clássica durante muito tempo. Foi a variante mais jogada. As pretas novamente vão jogar com C5. E agora cavalo E2, já prevenindo a cravada, porque você viu que o cavalo em F3 leva um bispo G4. O cavalo E2 ele deixa a possibilidade de responder bispo G4 com F3. Mas a estratégia continua sendo a mesma. Vamos colocar pressão em cima de D4. Se, por exemplo, avançar esse peão para D5 agora, que tem um cavalinho E2 defendendo C3, não está caindo o peão. Mas ainda assim, as pretas vão conseguir vantagem. Por exemplo, cavalo A5, bispo D3, roque, e agora é o momento de quebrar o centro. Usa esse conceito quando você estiver jogando a Grunfeld. Você sempre tem que fazer rupturas no centro, você não pode deixar seu adversário ele consolidar o centro de peões. Então a questão é, como atacar o centro das brancas? Aqui as pretas podem jogar E6, e esse acaba sendo um lance muito forte na posição. Então, além da ruptura C5, você pode considerar E6, quando o peão está em D5, para continuar atacando o centro. Não dá para jogar C4, sustentando D5, porque está caindo a torre de A1. Então, de novo, tema tático na grande diagonal. E se, por exemplo, jogar D por E6, bispo E6, e agora o preto está melhor, tem uma melhor estrutura de peões, o preto ele já tem debilidades em A2, C5, tem esses peões isolados, a casa C4, posição onde o preto está claramente com vantagem. Beleza, e vamos imaginar que o branco então ele tente defender o centro, jogando com o lance bispo E3, que pode ser ali uma possibilidade, é o lance mais jogado inclusive. Então roque e de novo bispo G4.
Agora vai ficando mais claro qual é a ideia da Grunfeld. E, por exemplo, tem a pressão em D4, ele vai ter que jogar um lance como F3, e aí começa muito teoria, né? A Grunfeld é uma variante bem teórica, né? Então, se você de repente resolver jogar essa defesa, recomendo que você aprofunde na teoria dela, essa é uma das variantes mais teóricas, mas só para exemplificar aqui, digamos que jogue um lance como Bispo D7, as brancas jogam Dama D2, que é um lance muito natural, o preto pode trazer agora a Dama para A5, fica uma pressão ali em C3, e muitos finais o preto ele vai conseguir uma excelente posição, fica aquele peão em D4 como um alvo, e ainda tem a maioria de peões, o 2 contra 1 na ala da dama. Bom, vamos lá, vamos ver outro tipo de posição aqui. É claro que a gente não consegue ver todas as variantes da Grunfeld nesse vídeo, mas eu quero deixar várias ideias na sua mente, ideias táticas, ideias estratégicas para você conseguir jogar essa posição. Uma outra variante muito jogada é quando as brancas jogam, por exemplo, o lance Bispo F4, mantendo assim a tensão no centro, ele não define nada. O que você vai fazer nesse tipo de situação? Você continua com o fianqueto do bispo, bispo G7, por exemplo, E3 defendendo C4, roque, e agora cavalo F3, você já desenvolveu a ala do rei, colocou o rei em segurança, o que o preto deve fazer? Golpear o centro do adversário, e aí vem a ruptura C5. É aquilo, não existe Grunfeld sem o C5. E o que fazer agora? Né? Tem várias posições que podem surgir no tabuleiro. O lance mais jogado é D toma C5, para não criar fraquezas. Porque se jogar um lance como, por exemplo, Bispo E2, já pode começar a surgir algumas fraquezas na posição das brancas. Por exemplo, após as trocas dos peões no centro, pode surgir um peão isolado, que vai acabar se tornando um alvo na posição. Então, o lance mais sólido seria tomar em C5. Só que agora vem Dama A5 e vai começar a surgir alguns temas táticos na diagonal. Por exemplo, imagina que o branco faça C toma D5, tome esse peão. Agora tem um golpe tático muito legal nessa posição. É possível fazer cavalo toma D5, já aproveitando o cavalo cravado em C3. E esse lance aqui o computador gosta muito, ele dá aí como 2 exclamações, porque o que acontece? Tá ameaçando tomar em C3, e se tomar de dama em D5, tem bispo toma C3, cheque, B toma C3, dama toma C3 e tá caindo a torre lá em A1. Então esse é um golpe tático muito legal de você já conhecer na posição. Então depois de dama A5, teria que jogar um lance mais tranquilo, como por exemplo um bispo E2. Deixa eu voltar aqui. C5 teria que jogar, por exemplo, depois de dama A5, bispo E2, toma em C4, toma em C4, dama C5, bispo B3, uma posição mais ou menos equilibrada que pode surgir dessa variante da Grunfeld. Bom, vamos ver aqui um outro cenário também, uma outra variante. Digamos que depois de D5 jogue com E3. Então, bispo G7, cavalo F3, roque, bispo E2, o branco jogando ali super sólido, o preto de novo vai atacar com C5. Sempre essa ruptura no centro. Se tomar em D5, toma de cavalo, pode surgir estruturas semelhantes àquelas posições que toma em C3. E se tomar em C5, é possível jogar agora tomando em C4, dama D8, torre D8. E mesmo num final, assim, um meio jogo sem damas como esse, o preto ele pode obter vantagem. Depois de cavalo BD7, ameaça tomar em C5, C6, BC6. O peão ali ele parece que fica fraco, fica isolado, só que o branco ele tem um problema muito sério, que é o bispo de C1, pois o bispo de G7 é uma peça que está claramente mais forte. Uma posição como essa, o preto ele tem vantagem, está chegando lances como o cavalo E4, o cavalo D5, e o bispo exerce uma pressão muito grande na ala da dama. Bom, e por fim, vou mostrar aqui uma outra posição, que seria depois das trocas em D5, o branco fazendo o fianqueto, jogando aqui o lance G3. Tá? Então, cavalo D5, G3 é uma variante que também é muito jogada contra a Grunfeld, só que nós vamos seguir ali a mesma estratégia, bispo G7, bispo G2, e agora tomar em C3. Sempre que tiver o cavalo ali em C3, você joga cavalo por C3, seguido de C5. Essa é a estratégia da Grunfeld, nós vamos sempre pressionar o centro das brancas. E a verdade é que é uma posição que não é simples já de jogar depois do lance cavalo C6, porque é aquele problema, se avança o peão, tá caindo C3, se toma em C5, tá caindo C3. E já existe uma pressão em cima do peão de D4, tá ameaçando ganhar o peão de D4. E se jogar um lance como E3, o bispo ele fica muito passivo,
lá dentro da ala da dama. Depois de roque, roque, dama 5, o preto ele tem uma posição muito confortável, já pressionando ali o peão de C3. Bom, essas são algumas variantes que podem surgir da Grunfeld. Então você pode ver que existem muitas opções de brancas, aqui eu te mostrei apenas algumas, mas a essência da Grunfeld é essa. Você vai ceder o centro para depois começar a golpear esse centro, fianquetando o bispo e fazendo as rupturas C5, E6, sempre olhando para o centro das brancas. O objetivo é destruir esse centro. É uma abertura muito tática, cheia de possibilidades, onde você pode tomar a iniciativa desde os primeiros lances. E se de repente você quer aprender mais sobre essa defesa, lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres, além de você ter acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogador, aulas ao vivo com grandes mestres, cursos com os métodos de treinamento, nós temos ali o nosso acervo de aberturas, com dezenas de cursos sobre as principais aberturas e defesas, incluindo a defesa Grunfeld, que é aí a minha defesa favorita, uma defesa que faz parte aqui do nosso acervo de aberturas. Ali você pode aprofundar em todas as variantes, destrinchar ali tudo que o adversário pode fazer na defesa Grunfeld, está ali no meu curso de Grunfeld, certo? Para você se tornar aluno da Chessflix, basta você entrar para a nossa lista de espera, link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? E se você gostou desse vídeo de hoje, gostou dessa introdução a Grunfeld, já deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou, se você vai testar nas suas partidas. E também, se você quer ver vídeos aqui na playlist de aberturas de alguma outra abertura, já deixa nos comentários, beleza? Então vamos encerrando por aqui e até a próxima.